Pessoal, um assunto que eu venho batendo bastante nas teclas aqui nesse canal diz respeito às reformas da Constituição. Essencialmente, reforma da Previdência, reforma tributária, mas a reforma do Estado brasileiro em geral, que deve passar pelo funcionalismo público, pelas estatais, pela desregulação da economia, da atividade empresarial, enfim, diversos pontos da Constituição que devem ser eliminados pelos congressistas pela votação de propostas de emenda à Constituição que devem tramitar na Câmara e no Senado Federal. Como chegamos a esse estado de coisas? Esse tema é muito importante para se entender dessa necessidade tão urgente que nós temos hoje de reformar a Constituição. Eu peço a vocês que sigam meu canal, cliquem na sinetinha para receber novidades e indiquem esse meu canal para os seus amigos, por favor. Bom, eu vou indicar para vocês 3 livros para que vocês tenham uma dimensão histórica de como que a Constituição Federal de 88 foi elaborada. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é de Roberto Campos, um economista de primeira qualidade, um técnico excelente, que passou pelo governo federal na década de 60, foi ministro do Planejamento no regime militar e depois foi embaixador em Washington, foi embaixador na Inglaterra, voltou para o Brasil e se tornou deputado federal também aqui no Brasil. Nesse livro Lanterna na Popa, que eu venho indicando para vocês, Roberto Campos conta a sua vida desde dos tempos de seminário. Ele abandonou o seminário e ingressou na carreira do Itamaraty, não é? Mas nos capítulos finais desse livro, ele conta como foi o processo de produção da Constituição. Basicamente, os grupos de pressão ligados a empresários brasileiros, a sindicalistas, aos políticos, dominaram o processo de produção da Constituição e colocaram uma série de direitos para empresários, para empregados, para servidores públicos, no próprio texto da Constituição. Então, o processo de produção da Constituição no próprio Congresso Nacional foi muito, muito, muito ruim, baseado em fundamentos socialistas. Naquele instante, para o nosso azar, o Muro de Berlim não tinha caído ainda. Então nós estamos falando de 88, o Muro de Berlim caiu em 89. Em 88, a maior parte da intelectualidade e da classe política acreditava no socialismo como uma solução, não é? Então o perfil da nossa Constituição é socialista sem a menor dúvida. E se você tiver alguma dúvida a respeito, leia esse livro que estou indicando para vocês, Roberto Campos, Lanterna na Popa, editora Top Books. Tem 2 edições. A primeira edição, de 94, é um catatal desse tamanho. O livro, de fato, é muito extenso. E é difícil até você manusear, ler na cama, levar numa viagem. Eu não recomendo. Eu até tenho as 2 edições, mas essa edição tijolão aí não é prática para se ler. Há uma edição de 2004 também da Top Books com 2 volumes, muito mais agradável de se ler, muito mais simpática, não é? E você tem uma sensação até de progresso maior, porque você lê um livro, termina o primeiro volume, depois passa para o segundo, enquanto que você lendo aquele catatalção de um volume só, parece que você não acaba nunca a leitura, não é? Roberto Campos, Lanterna na Popa. Esse livro é muito interessante, porque ele trata de economia e política e história do Brasil ao mesmo tempo, de um modo muito elegante. Roberto Campos era um piadista, não é? Do jeito dele, mas de um estilo que me agrada. E também você sente a sinceridade de alguém que já está no final da vida, sem se preocupar em agradar ninguém, sabe? Foi assim que ele escreveu esse livro, no meu sentimento. Há 2 livros escritos por um jurista muito importante, que também dão uma visão mais profunda do processo pré-legislativo de elaboração da Constituição, lá na chamada Comissão Afonso Arinos, e também depois do produto legislado, da Constituição já escrita. Há um outro livro escrito por esse mesmo jurista. Esse jurista se chama Ney Prado. Ele participou da Comissão Afonso Arinos, depois renunciou, mas participou dos trabalhos até quase próximo do final.
E o primeiro livro que eu indico para vocês, então, escrito por Ney Prado, tratando do processo de elaboração da Constituição, olhando para a Comissão Afonso Arinos, tem como título Os Notáveis Erros dos Notáveis, editora Forense, o ano é 1987. O Roberto Campos fala do processo legislativo. Esse livro, Os Notáveis Erros dos Notáveis, fala do processo pré-legislativo, quando essa comissão foi nomeada pelo Sarney para se estudar uma proposta de Constituição que o Congresso poderia adotar, não é? Bom, depois do processo de tramitação da Constituição, foi finalmente promulgada a Constituição e veio aqui o mesmo Ney Prado escreveu um livro crítico sobre o produto legislado, e esse livro tem como título Razões das Virtudes e Vícios da Constituição de 88, editora Inconfidentes, e o ano é 1994. O Ney Prado até tinha muito contato com o Roberto Campos, cita o Roberto Campos sempre, tem uma linha de pensamento muito próxima do Roberto Campos. Então esses 3 livros podem ser lidos com harmonia. Para quem tem uma inclinação liberal, como eu tenho, Roberto Campos também tem, Ney Prado tem, esse livro vai fazer mais sentido, vai casar mais com as ideias. Mas tem muito conteúdo histórico aqui também. Então alguém que tem inclinação socialista pode ler, pondera aquilo que serve, aquilo que não serve para aquilo que acredita, mas tem muito fundamento histórico aqui, muitas razões históricas escritas aqui também, nesses 3 livros, de excelente nível técnico, de acuidade histórica muito boa, não é? E com detalhes aí que a gente periodicamente tem que reviver para entender que monstrinho é esse, que é a nossa Constituição, que vira e mexe a gente tem que reformar, não é? Nós estamos aí com mais de 90 reformas já feitas da Constituição e mais 2 importantes que estão aí, que é a reforma da Previdência e a reforma tributária. Tá legal? 3 livros de alto nível indicados para vocês. Eu vou deixar aqui a descrição deles aqui no descritivo do vídeo, tá legal? Obrigado, gente. Siga o meu canal, clique na sinetinha para receber novidades e indique esse canal para os seus amigos. Um abraço.